A democracia evoluiu tanto que chegou ao modelo atual de descentralização do poder. Hoje, qualquer um de nós pode influenciar decisões que afetam a todos. A democracia atual colocou de vez o cidadão no controle da coisa pública. A gente já usou tanto a palavra controle, mas o que é controle? O controle é uma forma importante de distribuição do poder. É através dos mecanismos de controle que o cidadão e a sociedade podem efetivamente colocar limites no governante no uso do dinheiro público e no uso da coisa pública. É o controle que está previsto na Constituição e outras normas que faz com que esse poder distribuído não faça um contraponto a um poder concentrado. Controle significa democracia, que significa efetiva participação do cidadão nos mecanismos do Estado. É importante não reduzir a ação de controlar a ação de fiscalizar. Há muitas formas de construir o poder. Então, há também várias maneiras de regular as ações do Estado. A seguir, você vai conseguir perceber como o Estado é regulado. Há 3 formas principais de distribuição de poder que resultam em diferentes meios de regular o Estado. A primeira forma é o sistema de freios e contrapesos. A segunda é a delegação de tarefas para agentes públicos. E a terceira é a abertura para a participação popular. O sistema de freios e contrapesos separa os poderes em legislativo, executivo e judiciário. Isso para que haja o controle de um poder sobre o outro, um controle recíproco. A delegação de tarefas a agentes públicos consiste principalmente na criação de ministérios, secretarias e de outros órgãos. A divisão ocorre de forma a dividir o ato de governar. A abertura democrática para a participação popular concretiza a ideia de soberania do povo. O cidadão pode fazer parte de decisões importantes e pode também fiscalizar o governo. É um bom resumo. Vamos completá-lo. A primeira forma de descentralização do poder é uma espécie de autocontrole do Estado. As suas instituições dão conta de se controlar. A segunda descentraliza mais especificamente o governo, que na democracia não pode ficar concentrado nas mãos de poucos. E a terceira é a forma de descentralização que chama o cidadão à responsabilidade. Agora, as 3 formas de descentralização do poder estão completas. Mas, antes de ir adiante, estude a definição de alguns conceitos importantes. Depois, vamos avançar para a base legal do controle. Vá ao livro e verifique o que é sistema de freios e contrapesos. Em 1988, a Constituição consagrou o princípio, positivou o princípio de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso depois de um longo período com ausência democrática, sem que o povo tivesse participação direta. Os mecanismos criados, nós vimos nos módulos anteriores como foi essa trajetória da cidadania. Cidadania que se consagra com a plenitude do povo tomando decisão. E é isto que fez a Constituição de 88, empoderou o povo, deu este poder diretamente à população, que ela, através de seus mecanismos de representação, a Câmara, Senado, Câmara de Vereadores e outros mecanismos, faz-se valer sua vontade. E é isso que nós vamos ver nos módulos a seguir. Confira no livro os 4 itens que resumem a fundamentação legal da descentralização do poder. Se o cidadão percebe que há corrupção, se o cidadão percebe que há ineficiência, que há desmando, ele hoje tem mecanismos para agir. Ele só não age se ele não quiser. Todos os mecanismos de participação estão dados pela nossa estrutura legal e nossa estrutura constitucional. E é essa questão que é fundamental para a cidadania. Existe hoje um mecanismo de democracia direta, democracia representativa e participativa. E o cidadão só não exerce se não quiser. É uma opção do cidadão agir e é uma opção não agir. E é isso que nós vamos aprofundar nesse módulo. Estude a fundamentação legal do controle realizando a atividade de construção no seu livro.
Para que o povo precisa regular o Estado se temos o sistema de freios e contrapesos? A Constituição reforça que todo poder emana do povo, não é? Então, é preciso que cada cidadão use o poder político que tem para regular o Estado. Se ainda não está bem claro para você o conceito de Estado, vá ao módulo 1, ok? Agora anote aí os 3 motivos principais para o povo também ter de controlar o Estado. Para ajudar a definir as prioridades do governo, para acompanhar a execução das ações e para combater o desperdício, isto é, a ineficiência da gestão. Ficou claro para você que o controle é uma forma que a sociedade encontrou para distribuir o poder de decisão? No livro, há uma explicação completa sobre os vários tipos de controle, com um exemplo para cada um deles. Vá ao livro e observe os tipos de controle no quadro de classificação. Não há necessidade de se aprofundar na sua análise. Das formas de controle que você conferiu no livro, a que coloca o cidadão como corresponsável pelas pautas públicas é o controle social. O controle social pode ser reduzido à ideia do controle direto da população sobre a coisa pública. Não podemos dizer que é controle social quando os parlamentares analisam as suas próprias contas. Não podemos chamar de controle social o que o Ministério Público faz com o controle das leis e da sociedade. Mas podemos falar que controle social é aquilo que diretamente a população faz. E nisso nós vamos ver os mecanismos que podem ser mais simples ou mais complexos. É controle social aquilo que a população diretamente exerce para formular e para fiscalizar. No outro módulo, me chamou muito a atenção como a sociedade civil está se organizando para acompanhar as ações do governo. Com essa abertura toda que veio da evolução da democracia, podemos fazer muito mais do que apenas votar num representante de tempos em tempos. Penso que a gente já está se enxergando como um cliente usuário de serviços e políticas públicas, com direito a dizer o que quer para si e para a sua comunidade. Passeatas e postagens indignadas nas redes são apenas parte de um processo de atuação cidadã. Como o cidadão pode avançar? É necessário que o cidadão vá além do ativismo nas redes sociais. Você não pode ser um controlador social ou um formulador de políticas públicas sentado no seu sofá. É necessário que o cidadão vá no dia a dia do município participar diretamente da elaboração dos projetos de lei, diretamente dos projetos estratégicos, diretamente do seu cotidiano. Os mecanismos existem, ele precisa estar engajado diretamente. E esse engajamento vai solicitar que o cidadão também tenha algum grau de aprimoramento técnico, porque esses mecanismos são complexos e não são tão simples de acesso direto, mas não são impossíveis, pelo contrário, eles são de acesso direto. É necessário que você tenha alguma capacidade de entendimento técnico das questões do seu município. E mudar a vida do município é fundamental, pois mudando a vida do município é onde as pessoas vivem. Cada município tendo a sua vida alterada, você altera a vida da nação. Um dos conhecimentos que nos possibilitam adquirir a qualidade técnica necessária ao exercício do controle social está proposto na atividade de construção. Não deixe de realizá-la, porque por meio dela vamos estudar um procedimento para ação de controle. Vá ao livro e realize a atividade de construção. Para adquirir qualidade técnica no exercício do controle, as próximas aulas trarão conteúdo referente aos mecanismos de controle social. Confira quais são.
Antes de estudar no detalhe os mecanismos de controle social, é importante que a gente tenha claro duas coisas. A primeira é que o papel do cidadão no controle vai muito além de denunciar. A segunda é que tudo o que estamos aprendendo aqui pode ser aplicado no nosso município. Cada princípio, cada artigo constitucional sobre a participação cidadã parece distante, mas não é. Não adianta atribuirmos ineficiência às instituições do Estado, porque, ao final das contas, todo o poder emana do povo e o exercício do controle exige uma participação direta de todos nós. Vamos lá! Antes, um tempo para a gente colocar as ideias desta aula em ordem. O controle surge do avanço da democracia em relação à distribuição do poder político. Na Constituição Federal podemos encontrar inúmeros artigos que exigem mecanismos de controle para acompanhamento de ações governamentais, de orçamentos e de políticas públicas. O controle previne problemas e requer a intervenção da sociedade nas questões coletivas. O poder se descentraliza por meio de ao menos 3 sistemas. A separação do poder em legislativo, executivo e judiciário, regulando um ao outro. A separação do governo em secretarias, ministérios e outros órgãos. E a distribuição do poder para o cidadão. Quando o cidadão controla os atos do governo e do Estado, há o controle social. Por meio de variados mecanismos, o cidadão pode legalmente definir prioridades, controlar a exceção de ações e os orçamentos e, inclusive, combater o desperdício. Todo cidadão pode realizar um ato de controle. É isso, por enquanto. Até a terceira aula, que será totalmente dedicada ao estudo dos conselhos de políticas públicas, mecanismo poderoso e disciplinado de controle social.